Olá a todos, boa noite, que a paz de Jesus esteja nos nossos corações, dentro dos nossos lares. Nós vamos ver hoje no livro dos Espíritos, por Allan Kardec, capítulo 2, Encarnação dos Espíritos. É o item 1, finalidade da encarnação. Muitas dúvidas surgem a respeito da encarnação, qual é a necessidade, por que o espírito tem que reencarnar várias vezes. Então aqui ele deixa bem claro para nós alguns motivos para isso. Questão 132, Kardec pergunta aos espíritos superiores: qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? Aí eles respondem: Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas, para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. É para executá-la que ele toma um aparelho em cada mundo, em harmonia com a matéria essencial do mesmo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, e dessa maneira, concorrendo para a obra geral, também progredir. E tem uma observação que Kardec faz: a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo, mas Deus, na sua sabedoria, quis que eles tivessem nessa mesma ação um meio de progredir e de se aproximarem dele. É assim que, por uma lei admirável de sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Muito clara essa resposta, essas colocações, e vemos aqui, sim, devemos entender também a nossa importância para Deus, como a importância individual de cada um de nós, como espíritos criados por Deus, somos filhos de Deus, todos criados da mesma maneira. A nossa importância para ajudar ao progresso do universo, e também nos deixa claro que cada um de nós temos uma parte, um compromisso, uma responsabilidade nesse progresso. Assim a gente entende o porquê da necessidade das reencarnações, em várias reencarnações. E ele deixa muito claro que para chegarmos à perfeição, então, se os espíritos colocam dessa forma, é porque todos nós um dia chegaremos à perfeição. Claro que com muito tempo pela frente, com muitas encarnações, muitas reencarnações, muito aprendizado, muitos erros ainda que cometeremos, mas que estamos no caminho da perfeição. Um dia seremos perfeitos. Esse dia cabe a nós abreviá-los ou adiá-los. Aí é o nosso exercício do nosso livre-arbítrio que vai definir isso, se ele será um tempo menor ou um tempo maior. Então Kardec coloca, a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Então, se nós imaginarmos que neste momento nós estamos fazendo parte da marcha do universo, do progresso, nos dá uma esperança, nos dá um consolo muito grande da nossa importância e da nossa responsabilidade ao mesmo tempo.
Então façamos aí o melhor que pudermos para contribuirmos e não impedirmos ou atrapalharmos esse progresso, não é? A questão 133, olha. Os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem, têm necessidade da encarnação? Respondem os espíritos: todos são criados simples e ignorantes, e se instruem através das lutas e atribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer feliz a uns sem penas e sem trabalhos, e por conseguinte, sem mérito. Então, todos somos criados simples e ignorantes. As diferenças que são geradas pelas nossas atitudes, pelo nosso livre-arbítrio, pelas nossas escolhas. Então, a partir do momento que começamos a decidir as coisas, aí as diferenças já começam a acontecer. Mas na criação, todos fomos criados iguais. Interessante entender isso e lembrar sempre também disso, né? Que todos somos iguais e todos somos irmãos, né? Filhos de Deus. Isso é uma lembrança que temos que fazer diariamente. Questão 133A. Mas então, de que serve aos espíritos seguirem o caminho do bem, se isso não os isenta das penas da vida corporal? Olha só, Kardec, ele aprofunda bem as perguntas, né? Coisas que nós podemos até pensar, até argumentar isso, mas que adianta eu fazer tudo certo, né? Se estar sempre no caminho do bem, se eu não estaria isento das penas, das provas? É isso que ele pergunta. Eles respondem assim, olha: chegam mais depressa ao alvo, quer dizer, chegamos mais depressa ao alvo, que é a perfeição. Além disso, as penas da vida são frequentemente a consequência da imperfeição do espírito. O quanto menos imperfeito ele for, menos tormento sofrerá. Aquele que não for invejoso, nem ciumento, nem avarento, nem ambicioso, não passará pelos tormentos que se originam desses defeitos. À medida que superamos os nossos defeitos, as nossas imperfeições, naquele item, vamos colocar dessa forma, não teremos mais provas, porque já estarão superados, né, aqueles pontos em nós. Teremos provas, sim, naqueles que ainda estão ainda requerendo de nós um esforço maior, um aprendizado, uma modificação, mas naqueles que já foram corrigidos, não teremos mais necessidade de voltar a eles. Então, continuando, eu gostaria de ler um trechinho curto aqui também, hoje, do livro Obreiros da Vida Eterna, pelo Espírito de André Luiz, a psicografia do Chico Xavier. No capítulo 4, intitulado como A Casa Transitória, tem um trecho de uma conversa com a irmã Zenóbia, que é a diretora dessa Casa Transitória, que ela está ali conversando com o André Luiz e com os orientadores, e é uma frase que ela coloca que cabe muito bem nesse texto de hoje. Ela diz assim, em meio à conversa, né, ao contexto que eles estão conversando, ela diz assim: alguns séculos de reencarnações terrestres constituem tempo escasso para reeducar inteligências pervertidas no crime. É por isso que os trabalhos retificadores continuam vivos, além da morte do corpo físico, obrigando os servos da verdade e do bem
a suportar os irmãos menos felizes, até que se arrependam e se convertam. O que ela está dizendo aqui é que eles estão conversando no plano espiritual, na casa transitória, que é no plano espiritual. E ela diz, né, que as reencarnações, alguns séculos de reencarnações, são tempos escassos ou insuficientes para reeducar todas as inteligências pervertidas no crime. Então, por aí a gente vê a quantidade de reencarnações necessárias para que haja essa modificação desses espíritos tão endurecidos, né? E podemos até nos colocar diante dessa situação, nos incluir, né, nessa condição. Aí ela diz que por isso que os trabalhos retificadores no plano espiritual, que a necessidade das casas transitórias, né, das colônias espirituais, milhões que existem na nossa crosta terrestre, os trabalhos continuam, né, após a morte do corpo físico desses espíritos, que são resgatados, são levados a essas colônias para a mudança, né, para o esclarecimento. E aí, aqueles que lá trabalham, ela chama aqui de servos da verdade e do bem, né? Servos da verdade e do bem são aqueles espíritos que já têm uma consciência dessa situação, já se modificaram e já têm condições de auxiliar, de se engajarem nesses grupos de trabalho, no plano espiritual, nas colônias, nas casas transitórias, para que façam parte desse grupo de apoio, de assistência a esses irmãos que ainda não têm essa consciência e que lá são levados, para lá são levados para esse trabalho de conscientização, de modificação, de assistência e de acolhimento fraterno, né, principalmente, até que eles se arrependam e se convertam. Vejam que aí também mais uma das necessidades das encarnações dos espíritos, né? Que, complementando o que o Livro dos Espíritos nos diz, traz essa frase da irmã Zenóbia, dessa diretora da Casa Transitória. Que possamos entender essas situações, né? Fazermos a nossa parte com responsabilidade, com carinho, com amor, nos modificando, entendendo a dificuldade alheia do próximo e sendo mais fraternos, mais tolerantes, estaremos, como ele diz no Livro dos Espíritos, contribuindo para o progresso do universo. Olha que coisa importante para nós. Que Jesus nos abençoe, que fiquemos todos em paz, tenhamos todos uma boa semana.